E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Ó, hoje eu passo com vocês a última parte de uma sequência de aulas sobre metafísica. Tá? A gente está trabalhando aí algumas aulas de metafísica. No primeiro momento, eu trabalhei com vocês o que é a metafísica, tá? A partir de uma perspectiva aristotélica, ela como a ciência primeiro. Depois a gente trabalhou as críticas que a metafísica recebe na modernidade, a partir de David Hume e Immanuel Kant. Avançamos um pouco na modernidade, chegando em Nietzsche. Essas críticas quase puseram fim à própria metafísica e automaticamente à própria filosofia. E agora a gente vai ver os rumos que a metafísica toma a partir da crise que ela recebe. A partir de duas perspectivas. A do Ortega y Gasset, entendendo a valorização da metafísica para a volta do conhecimento como um todo, e do Auguste Guattari, entendendo a valorização da metafísica para chegar em Deus. E se você estiver comigo, bora filosofar. Beleza, pessoal. Antes de eu trabalhar com vocês o Guattari e o, e o Ortega y Gasset, é importante a gente retomar aquela conversa sobre a crítica que a metafísica sofre e aonde essa crítica vai levar. Então, antes disso, eu quero trabalhar com vocês o que passa a ser conhecimento a partir do século XIX. A partir da crítica da metafísica, o que torna esse conhecimento do século XIX. Vamos lá? Bom, então vamos entender um pouco o que aconteceu com a metafísica após a crítica. Depois que Hume, Kant e Nietzsche fazem aquelas críticas duras à metafísica, há um consenso dentro do campo do conhecimento. E aí passa a ser compreendido que as ciências são os meios de conhecimento mais importantes que a gente pode ter. O que nós passamos a ter a partir de agora é uma supervalorização da ciência. Uma ciência que, de certo modo, se torna até impessoal, porque ela acaba sendo o último estágio, ela acaba sendo o último degrau do conhecimento. Tudo passa pela ciência. Se aquilo não pode ser provado pela ciência, aquilo não é. Se a ciência não é capaz de provar aquilo, aquilo não existe. Isso acaba conduzindo a uma sociedade racionalista, isso acaba, e não racionalista da modernidade, mas uma sociedade escrava da razão. Alguns filósofos, por exemplo, vão dizer que esses movimentos inaugurados por Kant, por exemplo, nos tornaram escravos da razão, geraram uma razão instrumental, onde tudo possa ser explicado pela ciência. Isso gerou problemas. Porque se a ciência explica tudo, elementos como Deus, como a fé e como a metafísica perderam completamente espaço na sociedade. E como eu terminei a última aula falando para vocês, isso quase pôs fim à própria filosofia. Vejam, a filosofia, que é a mãe de todas as ciências, porque a metafísica nasce da filosofia, por pouco ela não desaparece por conta da própria ciência. E aí, dois movimentos ganham muita força no século XIX. O primeiro é o positivismo, do Auguste Comte. E o positivismo é a ciência que entende que todo conhecimento parte de um progresso. E o último estágio do conhecimento é a ciência. Não há estágio do conhecimento depois da ciência. Ora, se não há estágio do conhecimento depois da ciência, não há conhecimento metafísico. O que o positivismo começa a pregar pelo século XIX na Europa é que se você sobe degraus de conhecimento, você tem o último degrau, que é a própria ciência. Aquilo que a ciência não explica simplesmente não existe. Aquilo que o conhecimento exige além da ciência, ele não é alcançado. E um outro movimento anterior ao positivismo, ainda do século XVIII, mas que ganha muita força no século XIX, mesmo depois da morte do Kant, é a Revolução Copernicana de Kant. Começa no XVIII, mas com a Revolução Científica do XIX, ele ganha muita força. Gigi, o que é a Revolução Copernicana? Eu lembro do Copérnico. Copérnico não é o cara que desenvolve as bases do heliocentrismo? Sim, ele mesmo. Então, Copérnico é o responsável pelos estudos onde tira-se a Terra do centro do universo e coloca o Sol? Sim, ele mesmo. Mas o que o Copérnico tem a ver com Kant? Kant, então, está trabalhando astronomia? Não. O que está acontecendo é que o que Kant está fazendo com o conhecimento é o que o Copérnico fez com o universo.
Enquanto Copérnico, aspas, tirou a Terra do centro do universo e colocou o Sol, Kant ele vai tirar a metafísica do centro do conhecimento e colocar o homem. Até a Revolução Copernicana de Kant, quem estava no centro do conhecimento? Os números. Número é a essência. Número é aquilo que não se apresenta. Deus é um número. A própria metafísica é um número. E que Kant percebe que até agora, lembra-se que até agora é século XVIII e XIX. Até agora, o centro do conhecimento é a metafísica. E fica o homem girando em torno da metafísica. Olha aí a ideia do Copérnico, de girar em torno. O Kant está dizendo, é preciso tirar os números do centro do conhecimento e colocar aquilo que ele chama de fenômeno. Fenômeno é elemento material, fenômeno é aquilo que se apresenta. O centro do conhecimento deve ser o homem. O centro do conhecimento deve ser a razão. O centro do conhecimento deve ser a ciência. Porque para o Kant, só é possível analisar o objeto à medida que eles se apresentam. Como é possível analisar Deus se ele não se apresenta? Como é possível analisar a metafísica se ela não se apresenta? Então, para Kant, nós estamos há pelo menos 18 séculos da era cristã, mais antes de Cristo, período clássico, ficando rodando em torno da metafísica e não atingindo um conhecimento pleno. Porque o conhecimento pleno, ele começa nos sentidos e atinge a razão. Volta na aula anterior, na segunda parte da aula, quando a gente fala do juízo analítico e do juízo sintético de Kant. E aí a grande proposta dele é tirar o objeto do centro do universo e colocar o sujeito. E que universo é esse? O universo do conhecimento. Então, na Revolução Copernicana, Kant começa a desenvolver as teses de que o homem deve estar no centro, porque ele é o único ser dotado de razão. E é o único capaz de atingir a ciência. E aí entra o positivismo. E a metafísica fica onde? Deixada de lado. Ok? E aí o que vai acontecer? Vão aparecer filósofos que vão resgatar a metafísica. Eu vou trabalhar com vocês um cara chamado Auguste Guattari, francês do século XIX, que vai tentar resgatar a metafísica para se chegar em Deus. E um espanhol do século XX, Ortega y Gasset, que vai tentar resgatar a metafísica para se chegar ao conhecimento. Beleza? Vamos lá. Vamos entender o Guattari primeiro. Nasce em 1805, morre em 1872. Ele está nascendo justamente quando Kant está morrendo. E ele produz a filosofia dele quando Kant está desenvolvendo o positivismo. E ele entende o seguinte, olha, a metafísica é a principal reflexão da filosofia. A filosofia ela não tem outra reflexão mais importante do que a metafísica. Mas e a ciência? A ciência ela nasce da metafísica. Vamos voltar à ciência aristotélica. Vamos voltar à compreensão de que parte dos sentidos, mas que atinge o metafísico. E para ele, Guattari, a gente precisa partir de dois temas para compreender a metafísica: a pessoa e Deus. E ele parte da ideia de que Deus é possível de ser conhecido. Embora metafísico, é possível ser conhecido. É possível ser conhecido porque, embora ele seja metafísico, ele participa da realidade do homem. Ele está no fundamento do homem. Deus está no fundamento do homem. Gigi, como assim? Vamos lá que eu te explico. Primeiro ponto é que, para o Guattari, a pessoa humana ela tem em si três dimensões. A primeira dimensão ele chama de dimensão primária, que é os sentidos. Os sentidos, que é o ponto de partida de todo o conhecimento. E dos sentidos eu atingo uma dimensão secundária, que é composta pela inteligência e pela vontade. Ora, se eu estou com vontade de comer algo, um prato que eu gosto, comida japonesa, eu estou com vontade de comer comida japonesa. Essa vontade ela é secundária, porque primeiro houve uma experiência primária de sentidos.
onde eu provei a comida japonesa. Eu faço uma fórmula matemática, assim, dificílima, eu resolvo essa questão. Eu usei da inteligência, que é uma dimensão secundária. Porque para eu atingir o conhecimento da inteligência, eu antes tive uma experiência de sentido com a matemática. Pelo ouvido, pela visão, pela fala. Então, inteligência e vontade, elas nascem do sentido. Então, a dimensão mais importante do homem é a dimensão dos sentidos. E deixa eu construir uma ideia com vocês aqui. Não se conhece a Deus pela vontade. Não se conhece a Deus pela inteligência. Se conhece a Deus pelo sentido. Para o Guattari, o conhecimento de Deus parte dos sentidos. Como assim? Beleza, vamos aprofundar a ideia do sentido agora. Entendendo que o homem é formado pela dimensão do sentido, como dimensão primária, ele vai entender que os sentidos eles têm outras 3 dimensões. Uma primeira dimensão do sentido, ele chama de sentido externo, é o dia a dia. É como eu me relaciono com o mundo. São as ideias que eu construo do mundo, são as impressões que eu tenho das coisas. Isso é um sentido externo. A dor é um sentido externo. Porque partiu da minha relação com o mundo. O gostar de comida japonesa é um sentido externo. Dependeu de mim provar. Uma segunda dimensão do sentido, ele chama de sentido íntimo. Sentido íntimo, gente, é como eu me relaciono comigo mesmo. As minhas angústias, as minhas paixões, as minhas alegrias, as minhas tristezas. E olha que interessante que o Guattari vai dizer. Ele vai falar, olha, até aí, até o sentido íntimo, o homem é capaz de alcançar. Mas existe uma terceira dimensão no homem, que é a dimensão divina, que é onde Deus está. A dimensão divina é a raiz do ser humano. Guattari chama de raiz divina, que é o fundamento da vida humana. Vejam, o fundamento da minha vida não está no meu sentido externo, nem no meu sentido íntimo. Sentido externo e íntimo, eu estou me relacionando com as coisas. O fundamento da minha vida não está na minha inteligência, muito menos na minha vontade. O que fundamenta a minha vida é o sentido divino, é a natureza divina em mim. E isso é metafísico. Se eu quero conhecer a Deus, eu preciso conhecer o sentido divino que dá fundamento à minha vida. Deus é, na visão do Guattari, o fundamento da existência humana. Porque é a única dimensão do homem que não parte do próprio homem, mas parte de uma raiz que está no homem, a raiz divina. Portanto, aproximar-se da metafísica, aproximar-se de Deus, é voltar-se a Ele, que é a nossa raiz. Eu não sou capaz de fundamentar a mim mesmo. O homem, segundo Guattari, é incapaz de construir fundamentos para si. O homem é incapaz de dar-se a si próprio. É necessário uma dimensão mais profunda do homem para que ele possa chegar naquilo que ele de fato é. E à medida que nós nos distanciamos dessa raiz, nós nos distanciamos de Deus. À medida que nós nos distanciamos do fundamento de nossa vida, que é essa raiz divina, nós nos distanciamos do nosso sentido divino. Logo, nós nos distanciamos de Deus. E aí ele parte de uma pergunta interessante. O que afasta a pessoa de Deus? Vejam, Deus é possível de ser conhecido, não pela inteligência, muito menos pela vontade, mas por um sentido divino, que está lá na raiz da minha existência, que fundamentou a minha vida. Mas acontece que ao longo do século XIX, XX, isso por conta desse distanciamento da metafísica, o homem foi se afastando de Deus. A pessoa humana foi se afastando de Deus. E o Guattari atribui a 2 coisas o fato da gente se afastar de Deus. A primeira, ele fala da sensualidade.
E sensualidade não no sentido sexual. Sensualidade para ele é entender que a raiz do mundo, o fundamento da vida humana, está no mundo. Está nas paixões, está no sentido íntimo, externo. Propriamente a sensualidade é entender a raiz do mundo em um sentido externo. É o homem entender que o que dá sentido de fato à sua vida é o trabalho que ele executa, é o dinheiro. A raiz do ser humano torna-se o dinheiro. A raiz do ser humano torna-se os bens. À medida que o homem vive dentro dessa realidade da sensualidade, segundo Guattari, ele vai se distanciando do sentido divino. É eu me aproximar do meu sentido externo e considerar que é no sentido externo que eu vou ter o fundamento de minha vida. Quando na verdade não. Eu não consigo alcançar o sentido da vida, eu não consigo alcançar a raiz daquilo que eu sou no sentido externo. Eu tenho que ir mais fundo. Eu tenho que ir no sentido divino. Depois, um segundo sentido que ele trabalha é a questão da soberba. A soberba é entender que a realidade está em mim mesmo. É eu entender que o fundamento da minha vida está no sentido íntimo. Ah, eu sou autossuficiente, eu sou senhor de mim mesmo, não preciso de nada, não preciso de ninguém. Quantas vezes a gente vê as pessoas dizendo, eu não preciso de Deus? Guattari diria, essa pessoa está vivendo dentro de um sentido soberbo. E é interessante a gente analisar o homem moderno, desculpa, o homem contemporâneo, e perceber que o homem contemporâneo, ele foi justamente fazendo o quê? Vivendo a sensualidade e a soberba. Buscando respostas no próprio mundo ou em si próprio. E onde isso levou o homem? Max Weber diria que isso levou o homem ao desencantamento do mundo. Isso leva o homem à perda total do sentido da vida. O homem que foi se aproximando da sensualidade e da soberba, ele foi perdendo o sentido real do fundamento de sua vida. Porque ele está buscando fundamento em um sentido externo ou em sentido íntimo. Quando, na verdade, o fundamento está no sentido divino. Que é o único sentido que não depende de mim. Depende de alguém que está acima de mim. E que nós ousamos chamá-lo de Deus. Beleza. Mas como se reaproximar de Deus? Primeiro de tudo, é o homem se descobrir insuficiente. É eu reconhecer que eu sou incapaz de dar a mim mesmo. É eu entender que eu não tenho esse fundamento para a minha vida. Eu preciso encontrar Deus para que eu encontre esse fundamento para a minha vida. E aí o Guattari vai concluir dizendo que o homem reconhece que ele é incapaz de chegar a esse fundamento. Aí Deus aparece. É quando eu me reconheço incapaz de atingir a minha plenitude. Porque não dá para alcançar o sentido para a vida num sentido externo, muito menos no sentido íntimo. Então eu devo voltar a minha vida ao plano metafísico para que eu possa encontrar respostas. E essas respostas em quem? Em Deus. Ok? E por último, para a gente finalizar essa conversa nossa sobre metafísica, eu apresento o Ortega y Gasset. E o Ortega y Gasset, um espanhol do século XX, ele entende que a ciência em si, ela é limitada. Tanto o método indutivo quanto o método dedutivo, que são métodos de conhecimento científico, não nos permitem conhecer o todo. Nos permitem conhecer o objeto estudado. Na visão do Gasset, há um distanciamento entre sujeito e objeto. Para ele, o conhecimento parte de uma relação entre o sujeito, que é quem pensa, e o objeto, que é a realidade pensada. Esses dois elementos eles devem se aproximar. E o que a ciência fez na Revolução Científica do 19 para o 20 foi distanciar esses dois elementos. E quando esses dois elementos estão longe um do outro,
nós temos um conhecimento extremamente limitado das coisas. Nós não temos um conhecimento do todo, nós temos um conhecimento da parte. A grande crítica que o Ortega faz à ciência é considerar que a ciência, como último estágio do conhecimento, não nos permite conhecer o todo, nos permite conhecer uma parte. O todo é um desejo filosófico. O todo é um desejo metafísico. Então, ou a ciência retorna à metafísica aristotélica, ou ela vai ficar sempre conhecendo a parte do todo, e não o todo. Quando Aristóteles desenvolve a metafísica na ciência, ele possibilita o conhecimento do todo, ele parte de uma substância, sentido, para se atingir o todo, metafísico. O que acontece é que a ciência positivista, primeiro, a ciência copernicana de Kant e positivista, depois, ela se limita a conhecer uma parte. É necessário transcender a parte e chegar ao todo. Ao chegar ao todo, nós chegamos à metafísica. Então, no Guattari, a gente viu que a importância da metafísica é levar o homem de volta para Deus. E no Ortega y Gasset, agora, a gente está vendo que a importância da metafísica é promover um conhecimento total das coisas. Ok? Pessoal, espero que tenha contribuído bastante essa compreensão metafísica da sociedade. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, é só me chamar. E se você quiser continuar se apaixonando pela filosofia, como eu sou apaixonado por ela, vem comigo, bora filosofar.